Glória ao nome de Jesus. Abra sobre comigo em Atos capítulo 2, versículo 26. Dia 29 de novembro nós teremos a noite profética, vai ser numa sexta-feira aqui na igreja. Eu quero convidar você a fazer parte, vai ser uma noite sobrenatural. Sabe, nós como God Provider, nós nos movemos naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo em todo o tempo, em todo momento. Então quero encorajar você a fazer parte, venha com grande expectativa. Dia 29 de novembro nós teremos uma noite profética aqui na God Provider. Amém? Atos capítulo 2, versículo 36, 36. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Quando o Espírito Santo de Deus desce, deixa eu fazer uma introdução para vocês. Ele veio sobre a igreja nasce em Atos. Ela não nasce pela vontade dos homens, mas ela nasce pela vontade de Deus. Essa igreja em Atos experimenta algo sobrenatural. Ela nasce de algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural começa a atrair pessoas que ouvem na sua própria língua o evangelho, as boas novas de Cristo. E isso é poderosíssimo. Então Pedro começa a ministrar, ele começa a trazer uma palavra para que as pessoas recebam o Senhor. Em Atos 2:36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmão, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão um dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Por isso, muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Diga comigo: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46, todos os dias, diga comigo, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Glória ao nome do Senhor. Pai, eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre os teus filhos. Eu oro para que nós possamos vivenciar a realidade dos céus. Eu oro, Pai Celestial, para que haja a direção da tua presença nessa noite, para que nós possamos abraçar aquilo que o Senhor quer falar de forma tão poderosa, de forma tão, Deus, tão única para os nossos corações. Pai, eu oro pelo batismo de unidade. Eu oro para que nós possamos ser batizados na unidade do Senhor, para que nós possamos ser imergidos na realidade do Pai, na realidade do Filho, na realidade do Espírito Santo. Pai, nós abraçamos a tua verdade nessa hora, a tua verdade que é a única verdade. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Nós abraçamos o teu modo, os teus caminhos, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa hora, para a glória e para a honra do nome de Jesus, é o que nós pedimos. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, ultimamente eu tenho meditado sobre o poder da comunhão, o poder da unidade. Eu acredito que muitos cristãos estão perdendo boa parte daquilo que o Senhor tem para eles, porque eles não abraçaram as verdades da palavra de Deus.
Sabe, eu acredito que muitas pessoas não estão vivendo, por exemplo, uma vida em abundância na área espiritual, porque eles não conhecem ou não acreditam que é para eles, sabe, a manifestação sobrenatural da glória de Deus. Sabe, ouvir a voz de Jesus é para mim e para você, não é para pessoas especiais, não é para um crente especial, sabe, orar por curas, sinais e maravilhas é para mim e para você. Ter palavras de conhecimento, liberar palavras proféticas é para cada um dos filhos de Deus. Nós cremos, isso foi liberado para nós como filhos e filhas de Deus. Sabe, o Senhor nos deu em Cristo Jesus essas coisas. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que fala aos nossos corações de forma contínua. Ele testifica no nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Mais do que alguém externamente falar algo para você, o Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, fomos batizados pelo Espírito Santo, agora o Senhor não nos deixa, Ele está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe, independente se você está aqui hoje ou não, o Senhor está sempre pronto a ministrar o nosso coração. Nós acordamos com Ele, nós dormimos com Ele, em todos os momentos nós estamos com o Senhor. E entender isso, ter a consciência disso, vai fazer com que você se mova diferente, vai fazer com que você perceba as coisas de uma forma diferente. E poucos cristãos têm vivido essa realidade. Além disso, eu percebo que poucos cristãos têm experimentado a vida que flui a partir da comunidade, a partir da comunhão. Essa igreja em Atos, que nasce de forma sobrenatural, o que acontece com eles também é sobrenatural. Às vezes nós pensamos que o sobrenatural é apenas uma cura, é apenas um milagre, é alguém que não enxerga passar a enxergar. Nós pensamos que o sobrenatural ou um milagre celestial é apenas uma perna que cresce. Mas eu quero dizer para você que eu vejo o sobrenatural de Deus, o milagre, quando alguém que não conseguia perdoar passa a perdoar. Eu vejo o milagre de Deus quando alguém que era egoísta passa a ser uma pessoa que se importa mais com os outros. Eu vejo o milagre de Deus quando alguém que era preso às finanças, aquela pessoa tinha uma avareza, agora ela tem um coração em doar, em servir, em abençoar. Esse milagre só é produzido pelo Senhor, só é produzido pela presença de Deus. Isso é um milagre. Sabe, um pai que perdoa, um pai que ama, uma mãe que ama e que perdoa, um filho que faz da mesma forma, isso é um milagre. Essa igreja, eles não só receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas eles deram um passo além. Que passo é esse, pastor Heber? Eles deram um passo agora de vender o que eles tinham e morar juntos. Já parou para pensar sobre isso? Eles não só aceitaram Jesus naquela pregação e falaram assim: olha, amém, glória a Deus, vejo vocês domingo que vem. Vejo os irmãos domingo que vem. Eles falam: cara, sabe de uma coisa? Eu quero estar junto com você todos os dias. Eu quero ver você, eu quero passar um tempo com vocês. Você já imaginou? Nós aqui como igreja, às vezes, irmão, nós estamos muito felizes em ver um outro irmão uma vez por mês, está passando de bom. Sabe, essa igreja às vezes, sabe, essa igreja em Atos, ela não queria ver o irmão apenas uma vez ao mês, ela não queria ver o irmão pela internet, ela queria ver os irmãos uns aos outros. A Bíblia diz que todos os dias, eles iam compartilhar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, todos os dias. Eu fico imaginando qual que era o cardápio, como é que eles organizavam para ir comer na casa um dos outros. De abrir a sua própria casa, de falar: cara, eu quero comer na casa do irmão, vamos comer. Irmão, o que você vai fazer? Vai ter um cordeiro abençoado lá, vamos lá em casa. E aí eles compartilhavam, e sentavam, e falavam de Jesus. Imagina, a palavra nos fala que foi acrescentado cerca de 3.000 pessoas. Uma igreja que cresce da noite por dia, com 3.000 pessoas, mas não é apenas uma organização, sabe, natural, mas é uma família que tem os mesmos interesses. A Bíblia diz que aqueles que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Que coisa preciosa, principalmente na época em que nós vivemos, onde nós aprendemos a nos guardar e a nos proteger. A gente pensa como, sabe, eu já ouvi tantos escândalos e tanta coisa que me deixa triste, que eu não quero abrir a minha casa, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero que ninguém visite o meu lar, ou eu não quero visitar a casa de ninguém. Vai que as pessoas têm inveja, é ou não é? A gente nunca tem inveja de ninguém, alguém sempre tem inveja da gente, sabe? Nós nunca falamos, rapaz, eu fiquei com inveja do que o irmão tem. A gente tem alguém, não, eu tenho medo da inveja das pessoas que estão perto de nós. Essa igreja não se importava com isso, sabe? Se as pessoas vendiam o que elas tinham, porque elas tinham alguma coisa. Ninguém não vende o que não tem. E eles decidiram ficar juntos e compartilhar comida, sabe? E a palavra de Deus fala, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa salvação saiu do ambiente de um culto e foi para um ambiente de família, para um ambiente de comunidade. O que eu tenho percebido hoje? Nós estamos tendo uma ideia errada sobre o que é ser igreja. Querido, ser igreja não é vir ao domingo e assistir uma palestra. Ser igreja não é vir no domingo, sabe? A gente está buscando a melhor pregação, alguém que traga uma direção. Isso não é ser igreja. Ser igreja é ter comunhão. Ser igreja é fazer parte de uma comunidade. Essas pessoas não ouviram apenas o que Pedro tinha para dizer e falaram, glória a Deus, vou voltar para minha casa e vou ser feliz lá, adorando a Deus, porque eu sou a igreja. Eles não eram esse tipo de pessoa. Eles falaram, cara, eu ouvi essa palavra, mas tem tanta coisa para ser ministrada aqui, tem tanto fluir do Espírito Santo, que eu preciso gastar mais um tempo por irmão. Eu preciso gastar um tempo com os irmãos. Esse irmão vai ministrar algo na minha vida. Eu quero entender o que os apóstolos estão dizendo. Eu quero gastar tempo em comunhão. Sabe, nós estamos num momento na humanidade, talvez um momento como nunca teve antes. Eu quero que você entenda isso. Que tipo de momento é esse? Nós vivemos uma época de interação e de ter o poder de informação como nenhuma outra geração antes de nós teve. Eu acho isso poderoso. Hoje você conversa com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em segundos e de graça. Isso é poderoso. Sabe, para alguns que estão aqui, tem mais de 30 anos, não precisa revelar muito a sua idade, mas você sabia o que era ter mandado um SMS, quanto custava. Você só mandava uma mensagem realmente para quem você gostava, é ou não é? Sabe, custava algo para você. Às vezes você perguntava para a pessoa que estava perto de você, qual operadora você tem? Para saber se era de graça ou não. Hoje não, hoje nós mandamos mensagem à vontade, nós podemos interagir com as pessoas de uma forma muito interessante. Nós vivemos essa época, nós vivemos uma época onde nós ouvimos tantas palavras, nós temos acesso a tantas pregações, mas tem uma coisa que não pode ser substituída, é o caminhar um com o outro. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo veio quando eles estavam reunidos. Diga comigo, reunidos. Existe um mover sobrenatural de Deus quando nós estamos reunidos. Quando nós nos unimos com o mesmo propósito, para buscar a Deus, para caminhar com o Senhor. E é o coração de Deus com que nós vivamos em comunidade. É o coração de Deus com que nós sejamos um. Sabe, Jesus vai falar para nós que Ele nos deu a sua glória para que nós possamos ser um. Jesus fala assim, olha, Senhor, eu transmiti a minha glória para que eles possam ser um. Eu acredito que existe um avivamento de unidade vindo sobre a nossa geração. Um avivamento tão poderoso que as pessoas vão falar, o que está acontecendo ali? E durante muitos anos, estudando muito a palavra de Deus, observando muitos os moveres sobrenaturais de Deus, principalmente os moveres do Espírito Santo. Quando você vai estudar os generais de Deus, homens que foram usados por curas, sinais e maravilhas, nós achamos que o mundo vai reconhecer, preste atenção nisso, nós achamos que o mundo vai reconhecer que Jesus é o Senhor quando nós estivermos fazendo milagres e maravilhas no mundo. Nós achamos que o mundo vai reconhecer que realmente Deus existe quando pessoas forem curadas, quando os cegos passarem a enxergar. Nós achamos que isso vai fazer com que o mundo preste atenção em Jesus. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus diz para nós que quando nós formos um, o mundo vai reconhecer que o Pai o enviou. Então a nossa unidade, que é sobrenatural, não é fácil ser um.
existem muitos desafios. Quando nós nos tornamos um no Senhor, isso vai produzir algo no mundo. O mundo vai olhar para nós e vai falar assim: cara, eu creio que Deus enviou Jesus. Aí você vai falar: mas não teve nenhum milagre aparente, não teve nenhuma cura, nenhum sinal. Mas as pessoas vão ver unidade, elas vão ver um só coração. Nós aprendemos ultimamente, de alguma forma errada, que ser igreja é apenas ouvir uma palavra, fazer algumas orações. Mas eu quero dizer para você, querido, que no reino de Deus, ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é estar envolvido. E para nós nos tornarmos um, você começa a manifestar o caráter de Cristo. Sabe, você pode estudar a palavra o tanto que você quiser, mas é apenas na prática de amar o próximo que você vai saber o quanto aquela palavra está profunda na sua vida. Nós ouvimos sobre perdoar, a gente chora no culto, perdoar, aleluia, glória a Deus, eu preciso perdoar. Nós saímos por aquela porta e lembramos do que as pessoas fizeram conosco e a gente não consegue perdoar. É a prática, é o relacionamento. Sabe, nós ouvimos tantas palavras hoje, não faltam palavras, mas o que vai mudar as nossas vidas é a prática. E nada transforma mais a nossa vida do que estarmos em unidade. Não tem como você se tornar como Jesus sem caminhar com os irmãos e irmãs, sem vivenciar essa comunidade. Vocês estão comigo ou não? Sem vivenciar, nós aprendemos muitas coisas. A comunidade produz muitos desafios. Quando você vê essa parte aqui na palavra de Deus, em Atos capítulo 2, sobre essa igreja gloriosa, a gente fala: uau, que bênção, que coisa poderosa, essa igreja era uma igreja perfeita. Bom, em Atos capítulo 6, nós já vemos um outro problema acontecendo. Atos capítulo 6, versículo 1, sabe, onde tem gente tem problema. Diga a pessoa que está perto de você: onde tem gente, tem problema. A gente precisa aprender a lidar com isso. Tem uma pessoa, tem problema. Era filho único, nasceu um irmão mais novo. Os direitos já mudam. Em Atos capítulo 6, versículo 1, nós vamos ver na palavra de Deus, a Bíblia diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuraram contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. A igreja estava linda, todo mundo estava morando junto, as pessoas redistribuindo os seus bens, foi algo maravilhoso. Mas à medida que a igreja cresce, erros vão acontecer, circunstâncias de injustiça vão acontecer. E o que nós fazemos? Desistimos da comunhão ou nós perseveramos na comunhão? Você vai aprender na palavra de Deus que nós precisamos aprender a perseverar na comunhão. Deixa eu falar algo para você, eu quero que você guarde isso que eu vou falar nessa noite. Nós precisamos aprender a vencer na comunidade, em comunidade. Vou dizer de novo, nós precisamos aprender a vencer na comunidade, em comunidade. Sabe, quando a palavra de Deus fala para nós vivemos em comunidade, ela não está dizendo que as coisas não vão acontecer, que nós não teremos problema. Não, nós teremos problemas. No meio da comunidade do povo de Deus, existem lobos. O apóstolo Paulo vai falar em Atos capítulo 20, versículo 29, ele diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Na comunidade vão ter pessoas que não têm um coração pelo Senhor. Vamos ter que aprender a lidar com algumas circunstâncias. Na comunidade nós vamos ter que aprender a lidar com Judas. Sabia disso? Quero dizer para você, querido, para nós nos tornarmos um, tem um processo. Você vai ter que aprender a lidar com Judas. Mas eu quero te trazer uma perspectiva. Se a cada 12 pessoas você lidar um for Judas, você está no lucro. Os 11 são gente boa, são bênção. Aprenda a lidar com os Judas para crescer em Deus. Sabe, nós vamos ter que aprender a lidar com os Alexandres Ferreiros. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, 14, Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a ele a retribuição de acordo com o que ele fez. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas que estão na comunidade, mas têm um coração maldoso. Sabe, para nós nos tornarmos um, existe uma glória quando nós nos tornarmos um. Mas para nós nos tornarmos um, nós vamos enfrentar algumas coisas. Ela não vem simplesmente todo mundo dando as mãos e cantando Imagine.
Sabe, glória a Deus, aleluia, a gente cantando, todo mundo feliz. Não é assim que funciona. A unidade é um processo. A construção de um casamento é um processo. Ter uma família cheia de vida é um processo. O apóstolo Paulo enfrentou os Alexandres Ferreiros, aquelas pessoas que causaram mal. Nós precisamos aprender também a lidar com o pessoal da casa de Cloe. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Esse inclusive é o motivo da carta aos Coríntios. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, que há briga entre vocês. O pessoal da casa de Cloe é o que passa a informação. Que conta o que está acontecendo? Ó, Paulo, não queria contar não, mas eu vim aqui, mas está tendo uma briga lá em Coríntios. Nós precisamos lidar com o pessoal da casa de Cloe. Vamos precisar aprender a lidar também, irmão, com maturidade em ver líderes, homens de Deus, discutindo e se separando. Em Atos capítulo 15, versículo 37, nos conta a história. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilia. Não os acompanhando no trabalho, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Imagine, Barnabé e Paulo caminhavam juntos anos. E agora, por causa de Marcos, eles se separam. Nós vamos aprender, para você não perder a sua fé na comunidade, você vai ter que aprender a lidar com os Alexandres Ferreiros, com Judas, com vivendo em comunidade. Quantos irmãos que eu conheço, meu querido, que porque fulano brigou em tal igreja e tal, ele deixou de caminhar com o Senhor, de caminhar em unidade com os irmãos, de viver a realidade que Deus tem para eles. Eles se escandalizaram. Mas eu quero dizer para você, para nós chegarmos à unidade de Cristo, nós vamos ter que aprender a lidar com circunstâncias que não parecem ser ideais. Talvez alguns que viram essa confusão entre Barnabé e Paulo falam assim, cara, eu acho que eles não são homens de Deus. E olha só, eles são homens de Deus sim. Eles tiveram um momento na vida deles. Vamos ter que aprender a lidar com pessoas preciosas, que não são heréticas, mas que não têm o mesmo modo de pensar. Evódia e Sintique, a palavra de Deus fala, que são irmãos tão preciosas. Em Filipenses 4, 2, 3, o apóstolo Paulo, peço a Evódia e Sintique, que tenham o mesmo entendimento, que vivem em harmonia. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Você conhece irmãos e irmãs que são pessoas de Deus, mas que às vezes teve um desentendimento, que tem uma forma diferente de pensar. O apóstolo Paulo já fala para ela no final da carta de Filipenses, para essas duas irmãs, ele fala o seguinte, olha, irmãs, vamos vir em harmonia, vocês são de Deus, vocês caminharam comigo. Eu não sei o que está acontecendo entre vocês. Para nós vivermos em unidade, existe um processo. Você precisa vencer isso. Precisamos vencer e enfrentar os falsos irmãos. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, 26, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Para você viver em unidade, você vai ter que aprender a descobrir quem são os falsos irmãos. As dificuldades que nós passamos dia após dia. Para nós vivermos em unidade também, vamos ter que aprender a lidar com os diótrefes, aquelas pessoas que gostam de ser líderes. Olha só no livro de João, terceira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Ele diz, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o primeiro entre eles, não nos recebe. Nós vamos ter que aprender a lidar com aqueles que só gostam de tumultuar, eles só querem criar polêmica. Eles não querem construir nada na vida de ninguém, eles só querem ser os que sabem da Bíblia, os que se mostram conhecedores.
Nós vamos ter que aprender a lidar com aqueles que desistem, aqueles que estão do seu lado dia após dia. Em algum momento eles deixam a fé e abandonam a fé. Tudo isso é um processo para nós sermos, para trabalhar, para vivermos em unidade. Mas existe uma coisa, querido, existe uma glória que foi liberada para aqueles que se tornarem um. Aqueles que perseverarem até o fim. Existe uma glória que foi liberada. Existe um mover de Deus. Não é união ao pastor apenas, mas é união uns aos outros. No ambiente de comunidade, sabe? No ambiente de comunidade, nós precisamos aprender, nós só podemos crescer no ambiente de unidade, de comunhão e comunidade se nós formos ensináveis. Ninguém cresce em comunidade se não for ensinável. Às vezes pessoas mais novas vão te ensinar, pessoas mais velhas vão te ensinar, pessoas na mesma idade vão te ensinar, vão ministrar sobre a sua vida. Pessoas vão falar algo ao seu coração que vai te servir. Sabe? Alguns vão te ensinar o que fazer, e outros vão te ensinar o que não fazer. Para nós vivermos em comunidade, vamos ter que aprender a ser ensináveis. Vamos aprender a não ser egoístas, a pensar um pouco mais no outro, mais do que nas nossas necessidades. Sabe, eu vim para me servir, não, deixa eu entender o que está acontecendo. Isso é maturidade. Deixa eu entender como eu posso servir a vida desse irmão. Para vivermos em comunidade, nós também precisaremos ser pacientes. Ter paciência, olhar para o próximo com bastante paciência, sabe, até que o caráter de Cristo seja gerado na vida dos nossos irmãos, e até que o caráter de Cristo seja gerado até mesmo em nós. Tem pessoas que não têm paciência com eles mesmos, elas não têm paciência. Irmão, eu já quero fazer, calma irmão, calma, mas eu não estou conseguindo. Você vai conseguir, vem comigo, Deus vai fortalecer você. Precisa ter paciência. Vamos aprender a ser amáveis. Vamos aprender a ser justos. Uma vida de comunidade também faz com que você preste contas. Quem não quer prestar conta, não caminha com ninguém. Não se submete a ninguém. Sabe, desde que eu casei, eu tenho família, todo dia alguém me pergunta onde você está. Pergunta não é o que você está fazendo, é onde você está. Você está com quem? Você está onde? Que hora você chega? Isso chama prestação de contas. Quem aqui presta conta aqui? Todos nós prestamos conta. É bênção prestar conta. Diga a pessoa que está perto de você, é bênção prestar conta. Meu pai me liga, minha mãe me liga, meu irmão me liga, minha esposa me liga. Onde você está? Você está onde? Prestação de contas. É bênção. Comunidade é isso. Comunidade é prestar conta. Quando você vive em comunidade, você não vai no culto, alguém pergunta, irmão, você está bem? O que aconteceu com você? Está tudo bem com você? Chama-se envolvimento. Você se envolve. Para nós vivermos em comunidade, nós precisamos estar dispostos. Nem sempre a gente quer, mas a gente está disposto. Estou disposto. Disposto a sair com você, irmão. Disposto a ter um tempo, a orar com você. De ter um tempo de mesa. De ouvir a sua história. De pedir com que Deus direcione aquilo que precisa acontecer na sua vida. Para vivermos em comunidade, precisamos ser sensíveis à necessidade dos outros. Não apenas à nossa necessidade. Para vivermos em comunidade, precisamos aprender a utilizar as palavras. Quando você começa a caminhar com Jesus e viver em comunidade, você vai aprender a falar, a conversar, a ter conversas francas, mais amorosas, cheias de graça. Você aprende a falar, você vai ter que aprender, vai ter que ter sabedoria. Quantos aqui foram resolver um problema e o negócio piorou? Levanta sua mão. Fui conversar com o irmão para tentar abrir o olho dele, abrir o olho dela. Ele veio conversar comigo, o negócio ficou pior. Você não usou as palavras corretas. Pode levantar a mão, eu sei que aconteceu isso com você. Várias vezes na minha vida. Fui lá só para ajudar. Viver em comunidade te ensina a usar as palavras. A saber calar, a saber falar. Sabe, a ser sensível. Viver em comunidade te ensina a vencer a timidez. Ou te ensina a frear a língua. A promover as pessoas que estão perto de você. Viver em comunidade nos ensina a conviver com os diferentes. Vencer os seus sentimentos destrutivos. Aprender a ser confrontado. Ah, querido, que bênção ser confrontado.
Glória a Deus quando nós somos confrontados. Você só sabe o tanto que você está no Espírito pelo nível de aceitação do confronto. Alguém que te confronta, vai em áreas na sua vida e fala, isso daqui precisa ser acertado em você. Isso você só adquire, sabe aonde? Comunidade. Eu quero dizer algo para você, querido. Deus não vai enviar um anjo para falar essas coisas para você. Não vai ter uma visão sobrenatural para confrontar áreas na sua vida. Vai ser o seu irmão mesmo. Vai ser uma irmã, vai ser um líder, vai ser alguém que vai investir na sua vida. Vai falar, isso precisa ser alinhado. Isso precisa ser trabalhado. E glória a Deus por isso. Vivemos em comunidade. Nós precisamos aprender a ganhar e a perder em time. Sabe, se você analisar bem alguns elementos dessa lista aqui, você vai perceber que é em comunidade que o fruto do Espírito é manifestado. Não é no tanto que eu leio a palavra, a Bíblia, estudo, glória a Deus, estude a palavra. Olha, eu venho meditando sobre isso. Gente, estudar a Bíblia é mais fácil do que praticá-la. Vamos fazer um estudo profundo sobre o que é verdade, sobre a verdade. Fale a verdade todo o tempo para você ver. Vamos fazer um estudo sobre amar o próximo, sobre fé. Ok, momentos de desafios. Exerça a sua fé. Vamos fazer um estudo profundo sobre a raiz da generosidade. Ok, seja generoso. Mas nós só nos tornamos como Cristo, guarde isso que eu vou dizer para você, não naquilo que nós estudamos, mas naquilo que nós praticamos. E não existe prática sem processo. Não existe prática fora da comunidade. Onde você conhece e é conhecido. Onde você ama e é amado. Onde você vive um ambiente de vulnerabilidade. Onde você se torna vulnerável. Sabe, eu amo Jesus, eu amo tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. O coração dele, quem ele é. A forma como ele veio ao mundo. A forma como ele se dispôs a submeter aos seus pais, sabendo da capacidade intelectual dos seus pais. Eu amo como Jesus se submetia a José e Maria. Eu amo como Jesus servia uns aos outros, servia os seus discípulos. Como ele aceitou com que alguém ajudasse ele a carregar a cruz. Sabe, eu amo tudo sobre Jesus. Jesus nos mostra o caminho da humildade. Ele nos mostra o caminho da vulnerabilidade, o caminho de estarmos uns com os outros. Nós vamos ler no livro de Lucas, que Jesus fala para os discípulos, na última ceia, ele fala algo poderoso. No Lucas 22, versículo 14 ao 16, ele fala algo poderoso. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus desejou ansiosamente comer a Páscoa, não sozinho, mas com os discípulos, com as pessoas. Com quem nós ansiamos comer? Com quem nós ansiamos orar? Você tem desejo de orar com os seus irmãos? Com pessoas da mesma fé? Cara, vontade de orar com aquele irmão. Não para ele me entregar uma profecia, não. Mas orar com ele. Orar pelos projetos dele, pelo coração dele. Ter um tempo de comunhão com ele. Sabe, existe, querido, aquela paz e aquela alegria que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que é uma alegria indescritível. Sabe, só quem experimentou esse encontro com o Senhor, não é algo que a religião possa promover, mas é aquela, sabe, quando você recebe o amor de Deus, é uma alegria fora do comum. Mas eu também percebo que existe uma alegria que poucos crentes experimentaram, que é a alegria de profunda comunhão. Aquela alegria em que você se torna um com seus irmãos.
Algumas pessoas nem essa alegria enfrentaram com seus cônjuges, receberam com seus cônjuges. Aquela alegria de ser um com seu cônjuge. De olhar para ele, de olhar para ela e falar, glória a Deus. Você está no meu coração de forma tão profunda. Aquela comunhão que você gera com os seus filhos. De olhar além dos problemas e falar assim, meu Deus, que tempo gostoso, que tempo precioso. Quando isso se estende aos nossos irmãos em Cristo, irmãos da fé, você foi para um outro nível em Deus. Esse nível, querido, representa o que a Trindade sente. Porque Deus é 3 em 1. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós aprendemos a amar e nos unimos com os nossos irmãos em fé, em companheirismo, nós recebemos o batismo de unidade. Esse batismo de unidade faz com que a gente se mova num novo nível em Deus. Uma nova perspectiva. Nós aprendemos que igreja é muito mais do que fazermos trabalhos juntos, mas é compartilhar a nossa vida. É estar no lugar onde nós podemos ser quem nós somos. Abrir os nossos medos, os nossos defeitos, e não ser julgados, ser corrigidos, mas não julgados. Ter com que as pessoas entendam que o processo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Qual que é o grande objetivo da nossa reunião aqui, querido? De nós estarmos juntos como igreja. Mais do que ouvir uma palavra de boas novas, mas é nós sermos como Jesus. Dia após dia, momento após momento, a imagem do Filho de Deus precisa aparecer em nós. Precisa crescer em nós. Nós aprendemos a amar como Jesus. Aprendemos a adorar como Jesus. A se importar como Jesus. E isso é feito em comunidade. Isso é feito em comunidade. Não é da noite para o dia. Nem em todos os momentos queremos fazer. Mas quando há um rompimento, uma fé é liberada, o mover sobrenatural é liberado, que nós alcançamos coisas extraordinárias em Deus. Eu quero te encorajar nessa noite a ir para esse nível em Deus que nós encontramos a partir da comunidade de fé. Existem muitos ataques a relacionamentos. Muitos ataques nos relacionamentos. E eu acredito que esses ataques no relacionamento, principalmente em um lugar onde o inimigo investe de forma poderosa, esses ataques nos relacionamentos, para nós não sermos um, é porque existe uma resposta de Deus para essa geração, quando nós nos tornarmos um. Existe uma bênção sobrenatural para ser manifestada quando nós nos tornarmos um. Quando aquilo que nós estamos vivendo sair das 4 paredes da igreja e for para a nossa casa. For para o nosso ambiente, para o nosso trabalho. Falei, irmão, eu preciso ver você. Irmãos, eu preciso ter um tempo com você. Algumas pessoas estranham muito quando elas vêm aqui para God Provider. Porque talvez, com certeza, que quantos aqui já tiveram um tempo de mesa com algum dos líderes, dos pastores? Levante sua mão. Você, cara, já tive. Levante sua mão bem alta. Cara, já tive um tempo de mesa. Pode levantar, mostra aqui. Sabe, algumas pessoas assustam um pouco, porque a gente gosta de sentar com os irmãos, de ter um tempo de mesa, de gastar algumas horas conversando. Eu sei, meu tempo é valioso. O seu tempo também é. Mas ter um tempo com você também é muito valioso. Jesus não era o Jesus só de multidões. Ele era Jesus do Nicodemos, que encontrava com ele. Da mulher samaritana. De dormir na casa de Zaqueu. Já parou para pensar isso? Jesus do relacionamento. Ele falou, não vou dormir no hotel não, vou dormir na casa do irmão aí. Eu fico imaginando, querido, se fosse
Se Jesus tivesse, fica imaginando, se tivesse filmagem naquela época, a gente com certeza ia manter aquele quarto de Zaqueu, que Jesus dormiu ali, sabe? Ia ficar ali todo emocionado. Jesus é Deus de relacionamento. Deus, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Se ele estivesse aqui, ele dormiria na sua casa. Ele ia comer com você depois do culto. Vocês estão indo para onde? Vamos comer juntos? Vamos tomar um café? Jesus ligaria para você, irmão. Mandaria uma mensagem. Ele é relacional. Ele não mandou nenhum dos seus discípulos caminhar sozinho. Até para fazer a obra, preste atenção nisso. Tinha que ser de 2 em 2. No reino de Deus nós não caminhamos sozinhos. Existem vitórias que nós não vamos alcançar através de uma palavra. Existem curas que você não vai receber através de uma oração. Ouça o que eu vou dizer para você. Não é numa oração, sabe? Às vezes você está esperando, sabe? Uma oração que vai resolver o seu problema. Tem curas que só vai acontecer na comunidade, no tempo que você vai gastar com os irmãos. Às vezes Deus vai te curar numa mesa, num café, numa conversa. Vai falar o seu coração, vai organizar os seus pensamentos. Aquele lugar onde você pode ser você mesmo, ser abençoado. Vocês estão comigo ou não? Existe vida ali. Vida em sair. Vida em viajar com os irmãos. Sabe, eu creio que nós estamos vendo um novo tempo. Eu tenho muitos anos de igreja para ver muitas pessoas patinando no mesmo lugar, espiritualmente falando. Pessoas que saem de um estudo bíblico para um outro estudo bíblico. Pessoas que saem de uma campanha de oração para uma outra campanha de oração. Pessoas que vão de profetas em profetas, mas não resolvem o problema. Você pode observar, não resolve o problema. Não resolve o problema. Porque a vida está na comunidade, a vida está na comunhão. A vida está na mesa. A vida está em pessoas que se unem a você e te ensinam a ser um. Pessoas que te confrontam, que fazem você crescer em fé, que fazem você se movimentar de uma outra forma. Eu dou graças a Deus pelos momentos preciosos de unidade. Querido, momentos em que nós viajamos com os irmãos, compartilhamos a palavra de Deus, momentos de lazer com os irmãos, momentos em que nós sentamos para comer, para ouvir o que tem a ser dito, às vezes até momentos de caminhada. Esses momentos em que Deus ministra, à medida que você vai caminhando e Deus vai falando com você, é Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Não era uma sinagoga, era Jesus conversando com eles. Lá estava Jesus conversando. Eles estavam tristes. Eles começam a viagem tristes. Imagine, Jesus fazendo caminhada. Eles começam a caminhada triste. Mas no final, o coração deles queimava. Eles falam, fica aí. Vai embora não. Aí Jesus entra. E quando Jesus vai partir o pão, a palavra de Deus fala que os olhos deles se abrem. E eles perceberam que era Jesus. Às vezes você vai achar Jesus não com o pastor segurando o microfone. Você vai achar uma palavra de Deus em lugares e com pessoas que vai ser extraordinário. Mas para isso você precisa estar disposto. Você precisa estar atento. Jesus pode estar na caminhada com você. Ele pode estar no restaurante. Ele pode estar te visitando. Sabe, eu amo a igreja. Eu amo o que nós fazemos como igreja. Eu quero deixar isso claro para você. E é ótimo ter trabalhadores no reino de Deus. É ótimo ter pessoas que suportam financeiramente o reino de Deus. Mas não é bem isso que Deus quer.
É bem isso que ele precisa. Durante a sua semana, com quantas pessoas você senta? Que elas podem falar ao seu coração. Vocês oram juntos, vocês celebram a vitória. Sabe, em comunidade, querido, a gente aprende a celebrar de coração a vitória do irmão, mesmo quando nós estamos passando por piores momentos na nossa vida. Isso é um teste. Você está vendo o irmão todo feliz, Deus prosperando ele financeiramente, e você, Deus, esse mês só o Senhor sabe. Você está vendo o irmão vivendo algo poderoso no casamento, e você fala, Deus, meu casamento, misericórdia. Você está vendo aquele outro irmão que está vendo seu filho ser restaurado, e você, Senhor, meu filho, Deus. Mas ali você aprende a compartilhar a alegria, mas também a compartilhar a tristeza. Isso te leva a uma maturidade. Essa igreja que comia todos os dias, que orava todos os dias, que perseverava todos os dias na doutrina dos apóstolos, eles estavam juntos não porque tinham um método, eles estavam juntos porque o Espírito Santo os encorajava a se movimentar juntos. Eles estavam juntos, querido, não porque não tinha alguém que era canseira. Sabe, em toda comunidade tem alguém que é canseira. Diga a pessoa que está perto de você, você sabe que toda comunidade tem alguém que é canseira, né? Glória a Deus que não é você. Toda comunidade, toda família tem um doido. Toda família tem aquele que quebra o protocolo. Toda família tem. E eu amo isso, porque eu aprendi algo em Deus nesses anos. Deus não tem uma personalidade que é mais santa. Sabe, tem gente que você acha que aquela personalidade, nossa, ele fala tão bem, ele parece ser tão quietinho, deve ser muito de Deus. Não, negativo. Sabe, tem irmãos que têm o ministério da implicância. Eles são usados por Deus para tirar de você aquilo que você tenta esconder. Você está lá todo com aquela pose de fruto do Espírito, mas aquele irmão consegue te levar num nível de você, por isso daqui, perder o fruto do Espírito. Deus usa esses irmãos também. Pessoas que são usadas por Deus profeticamente para te confrontar, para te amar, para levar você para um próximo nível. Sabe, a resposta está na comunhão. A resposta está em ser amado, em estar no lugar de vulnerabilidade, no lugar onde você tira as suas máscaras e pode ser quem você é. Não precisamos estar bem o tempo todo, em todo momento. Em família nós podemos ser quem nós realmente somos, ser amados por isso. E mesmo assim, aqueles que estão conosco vão ver o destino de Deus em nós. O destino de Deus em nós. Jesus podia ter pedido tanta coisa antes de ir embora. Ele podia ter pedido, Deus, faça com que eles andem sobre as águas. Ele podia ter pedido, Deus, faça com que essa igreja seja próspera, seja rica financeiramente. Deus, faça com que essa igreja, esses meus discípulos, sejam os homens mais inteligentes da terra. Deus, eu estou dando a minha glória a eles, para que eles sejam aqueles que abrem os olhos dos cegos. Eu estou dando a minha glória a eles, para que eles construam grandes templos. Eu estou dando a minha glória a eles, para que eles sejam sábios como ninguém é na face dessa terra. Mas Jesus diz, eu estou dando a minha glória a eles, para que eles sejam um. Sabe, ser um vai produzir todas essas outras bênçãos. Todas as outras bênçãos. Vai fazer com que a gente viva uma realidade. Não fuja do processo. Talvez nós estamos no templo, mas não na igreja. Nós estamos no templo, mas não unidos com um só coração. Para nós sermos um, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, a ser humildes,
abrir o nosso coração, a nos conectar, a receber vida, a receber oração. E que coisa mais gloriosa e grandiosa quando você recebe de Deus algo e pode compartilhar com seu irmão. Quando Deus fala com você pela manhã no seu momento de devocional, quando você está em oração e você vai compartilhar com o irmão, e aquilo que Deus está falando com você, está falando com ele. Aquilo que você está vivendo, Deus está falando com ele. Que coisa gloriosa quando você fala, cara, eu quero compartilhar algo com você, algo que vem dos céus, para esse tempo, para esse momento. Não seja sozinho, não viva sozinho. Faça um tempo na sua agenda. Vou dizer algo para você, de coração, com relação ao que eu venho observando. Eu participei anos de algumas igrejas americanas nos Estados Unidos. E as igrejas americanas são lindas, irmãos. São os melhores prédios que você pode fazer parte. Toda a iluminação e toda a estrutura que a igreja americana tem, a maioria das igrejas brasileiras, no que tange a estrutura, elas não têm. Você vai aos louvores deles, aos louvores maravilhosos, principalmente na igreja dos blacks. São coisas extraordinárias. Mas eu me lembro que eu e minha esposa, nós participamos de uma igreja por mais de 4 anos. E ninguém nunca depois do culto saiu e falou assim, vamos comer junto? Vamos ter um tempo de comunhão? Além do pastor, o pastor era o nosso amigo. Mas eu fiquei pensando, como você pode participar de uma igreja durante 4 anos? E eu era um cara disposto, eu não ia embora cedo não. Tem gente que fala assim, pastor, ninguém me chama para nada. E claro, irmão, você chega mais tarde e sai mais cedo. Eu era um cara disposto, eu e minha esposa ficava por lá. Não tinha filho, estava por isso mesmo. E conversava com um e conversava com o outro. Eu fiquei pensando, tem algo errado aqui? Porque essa igreja não é apenas ouvir uma palavra e ir embora. Essa igreja é ouvir o que Deus está ministrando no coração do irmão. Essa igreja é convidar as pessoas para sua casa. Essa igreja é você ir na casa dos irmãos e orar com eles, celebrar a vitória daquilo que eles carregam. Essa igreja é falar, irmão, esse carro que Deus te deu, eu estou feliz por ele, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Irmão, você está precisando disso, eu quero compartilhar com você. Isso é essa igreja, nós caminhamos em unidade. Essa igreja que em Atos, ela viu a necessidade um dos outros. E eles celebraram a vitória uns dos outros. Sabe, querido, quando você perde, nós perdemos. Quando você ganha, nós ganhamos. Sabe, esse é o corpo de Cristo. Nós ganhamos quando você ganha, nós perdemos quando você perde. A sua vitória se torna a nossa vitória, mas a sua derrota também se torna a nossa derrota. E quando nós temos esse coração, algo é ativado em nós. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus que Jesus, movido por compaixão, movido por compaixão. Sabe, a compaixão faz com que você use o dom de cura que está adormecido em você. A compaixão faz com que você use o dom profético que está adormecido em você. A compaixão faz com que você use o dom da fé que está adormecido em você. A compaixão faz com que você use as palavras de sabedoria que está dormindo em você. A compaixão faz com que você use aquilo que você nem sabia que tinha dentro de você para servir os irmãos. A resposta está na comunidade. A resposta está em Deus. Como eu posso ser um? Como eu posso servir o meu irmão e a minha irmã? Como eu posso caminhar em unidade? Quando nós vemos os resultados disso, nós nos alegramos. Sabe, Jesus não se envergonha de nós. Ele não se envergonha de nós. Jesus não se envergonha de nós. Não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele não tem vergonha de caminhar conosco. Nessa noite, se você quer ir para um novo nível em Deus, em comunidade,